Olá, boa noite, meus queridos amigos. Nós estamos ao vivo. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, nesta oportunidade de falar sobre o Evangelho de Jesus, nesta noite abençoada. Sejam todos bem-vindos a esse cantinho aqui do Centro Espírita Vovô Nestor, que nos recebe com muito carinho, né? Com muito amor. Eu sou a Marina Alves, do Centro Espírita Vovô Nestor. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto bem delicado. Mas antes, nós vamos rogar a esse mestre querido que nos envolva a todos, que nos abençoe, que possa nos ajudar na compreensão das suas lições, né, dessas lições tão abençoadas que tem direcionadas as nossas vidas, que a espiritualidade amiga possa nos inspirar, nos intuir, para que a gente consiga então ter uma compreensão. Então o capítulo que nós vamos conversar hoje, ele está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um assunto muito delicado, que trata de amar os vossos inimigos. Nós vamos conversar hoje dos itens de 1 a 6, pagar o mal com o bem e os inimigos desencarnados. Esse é um capítulo que trata de um dos maiores processos espiritual para o nosso amadurecimento, porque ele trata do perdão das ofensas e do amor que nós precisamos ter para com os nossos inimigos, que são, na realidade, nossos adversários, podemos colocar assim. E amar os inimigos está dentro dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus para a nossa felicidade. Mas aí vocês podem estar pensando, mas é muito difícil amar os inimigos, eu não vou conseguir nunca. Nós vamos, meus amigos, e nós já estamos amando. Eles já reencarnaram conosco em nossa família, já fazem parte do nosso círculo de amizade. Hoje a gente já aprendeu a amá-los e não conseguimos mais viver sem eles. Mas ainda tem ali, né, algumas interferências, a gente não se dá bem aqui e acolá, mas a gente já não vive mais sem eles. Jesus está pedindo aqui nesse capítulo para nós irmos além, fazermos além daquilo que nós já temos capacidade de fazer, porque isso faz parte do nosso progresso. E a mensagem de Jesus, ela é relatada por Mateus no capítulo 5, versículos de 5 a 20, de 43 a 47. Ele diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que estás nos céus. Já que seu sol desponta sobre os maus e os bons, e cai chuva sobre os justos e os injustos. Pois se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Por isso vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E em Lucas, também tem uma passagem muito semelhante a essa, está no capítulo 6, versículos de 32 a 36. Amar aqueles aqueles que fazem parte da nossa vida é muito fácil, né? Mas vamos então entender essa passagem. Os judeus, eles tinham conhecimento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas eles entendiam como uma norma de conduta civil a ser seguida. Eram leis acrescidas de cultos religiosos e que os sacerdotes davam então um cunho religioso, né? Eles entendiam que amar ao próximo
ele se restringia apenas os da sua família e os da raça. E os demais nem pensar. Então, Jesus vem trazer um novo sentido. Ele vem trazer uma nova ideia de amar ao próximo. Ele estende a todas as criaturas, indistintamente, inclusive aquelas consideradas como inimigos. Então, ele dá um caráter universal ao próximo. Mas nós podemos amar os inimigos da mesma forma que nós amamos os amigos? Que amor é esse que Jesus nos pede que nós tenhamos com aquelas pessoas que nos caluniaram, que nos feriram, que nos amaldiçoaram, que fizeram mal à nossa família, que nos prejudicaram no trabalho, no nosso círculo de amizade, que de alguma forma tiraram a nossa tranquilidade e a nossa paz? Que amor é esse que Jesus pede que nós nos coloquemos, que nós precisamos ter para que a gente entre no reino dos céus? Meus amigos, a palavra amar é uma expressão de várias formas de sentimentos. E no item 3, Kardec vai nos esclarecer esse discurso de Jesus de uma forma compreensiva, trazendo o seu bom senso, a sua lucidez, quando ele nos diz assim, que se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porque porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. O amor que Jesus se refere aos inimigos não é o mesmo que nós nutrimos pelos nossos amigos, porque nós ainda não temos condições para isso. Ternura requer confiança e nós não podemos ter confiança em alguém que nos quer mal. E nem ter por ela a mesma demonstração de amizade que nós temos com os nossos amigos. Quando nós encontramos um inimigo o que nós sentimos? Nós não sentimos alegria. Diferente de quando nós encontramos um amigo. E por que isso? Por que essa diferença? Kardec ele nos explica, dizendo que as nossas vibrações são alteradas. E essa alteração ela é explicada pela lei da física, a da assimilação e da repulsa dos fluidos. Nós percebemos quando alguém apresenta um pensamento de maldade, ou quando alguém gosta ou não de nós. Por quê? Mesmo que a pessoa dissimule, a gente percebe. Porque é emanada uma corrente fluídica da alma, claramente percebida pelos nossos sentidos espirituais, que nos trazem as percepções da realidade que nós não vemos, mas sentimos. Diferente do pensamento de amor. Quando a gente encontra uma pessoa que ela emana vibrações de amorosas, boas vibrações, a gente quer ficar perto, não é? É gostoso, a gente se sente bem, a gente se sente acolhida, diferente daquela pessoa que a gente não sente aquela diferencinha. Então, o sentido de amar é muito diferente do que nós entendemos, proposto por Jesus. Porque nós não podemos dar aos nossos amigos e inimigos o mesmo lugar no coração. Não dá para nós forçarmos uma amizade que não existe, um sentimento que não existe. Jesus nos diz que nós devemos amar aqueles que nos perseguem e caluniam, para que nós nos tornemos filhos do vosso Pai que está nos céus. Mas nós já não somos os seus filhos? Nós somos sim. Deus nos criou e criou todas as coisas e Ele nos ama incondicionalmente. Mas não basta sermos criados por Deus para termos uma relação de filhos com Ele. É preciso fazermos muitas opções acertadas dentro desse modelo divino que Jesus nos apresenta, para que nós conseguimos então construir essa
essa relação. O Pai nos dotou de livre-arbítrio. Então nós vamos construindo essa relação de filhos à medida que nós nos ligamos a esse modelo divino. No Pai, nós fomos criados pelo Pai para amar, para fazer o bem, para sermos felizes. Ele deseja a nossa felicidade. E Ele aguarda a nossa decisão de sermos os seus filhos. E ser filho de Deus é um estado de paz, como o reino dos céus. O reino de Deus é um estado de paz, alcançado pelo exercício de trabalho moral, que nos possibilita o amadurecimento espiritual, como, por exemplo, o exercício de amar os nossos adversários. E como é esse amor aí que Jesus está nos pedindo? Ele nos aconselha que não tenhamos por eles o sentimento de ódio, de rancor, de vingança. Perdoar sem condições, mesmo em pensamento. Isso quer dizer, sem um interesse que não seja de fazer o bem. Assim, nós vamos nos libertando dessas energias, dessas ligações magnéticas criadas entre nós e eles. Jesus também nos ensina com exemplos muito comuns à sua época, que se alguém nos ferir uma face, era para nós oferecer a outra. E que se alguém disputar a túnica, que deixasse também a capa. E ele diz também que se alguém nos obrigar a caminhar com ele 1 milha, caminharemos com ele 2. O que ele quer dizer com tudo isso? Para nós não revidarmos o mal com o mal. Para nós mostrarmos a outra face. Qual é a outra face? O bem. E o bem que nós já podemos fazer. Quando nós respondemos o mal com o mal, nós nos igualamos aos nossos adversários. E primeiro nós fazemos mal a nós mesmos. E aí nós vamos agasalhando essas energias de mágoa, de ressentimento, de rancor, e podem dar origem a muitos males físicos. Quando nós ficamos ali rememorando aquele ocorrido, nós vamos buscando justificativas e vamos nos vendo como vítimas. Meus amigos, nós todos somos devedores da lei divina. Mesmo que hoje nós não encontremos motivos nessa existência para que uma pessoa se posicione como os nossos adversários, nós tivemos outras existências, das quais nós, pelo uso inadequado do nosso livre-arbítrio, pela nossa ignorância, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso ódio, pela nossa vingança, ferimos muitos corações. Fomos algozes também. O sentimento de amar está ligado ao perdão das ofensas, que é também retribuir o mal com o bem. Mas perdoar não acontece do dia para a noite, é um processo. Nós só nos ferimos com as pessoas que nos são caras. Com as outras pessoas, a gente até se incomoda um pouco, mas logo passa, então a gente nem precisa perdoar, porque não nos afetou. Nós nos ressentimos com aquelas pessoas que não são caras. Então nossos sentimentos são feridos e nós precisamos de um tempo para lidar com aquela situação, com aquele sentimento, refletir, interiorizar, buscar também saber qual foi a nossa contribuição para que aquele ocorrido acontecesse, que desencadeasse então todo aquele processo. Porque a gente só pensa no outro nos pedindo perdão. Também a gente tem que pensar em nós, naquilo que nós fizemos para contribuir. Mas devemos pensar também que ninguém se coloca como adversário do bem, o nosso adversário, em sã consciência. Há sempre algo por detrás. Pode ser que essa pessoa esteja doente da alma. Pode ser que ela esteja passando por dificuldades financeiras, amorosas, familiar, vivendo conflitos íntimos, ou no trabalho, sofrendo influências
de entidades desequilibradas, e aí ela sai descontando em todos à sua volta e no seu caminho, porque ela não sabe lidar com aquela situação. Os nossos amigos, eles são muito condescendentes conosco. Eles passam a mão na nossa cabeça, arrumam desculpa para as nossas falhas, não é assim que acontece? Já os nossos adversários, não. Eles retiram as nossas máscaras, porque nós usamos muitas máscaras para camuflar os nossos defeitos. Eles apontam os nossos defeitos, eles fazem emergir quem de fato nós somos. Eles fazem com que nós olhemos para nós mesmos. Então, eles nos ajudam nesse processo de lapidação do nosso espírito também. Quando nós somos atacados por eles, somos feridos por eles, o que nós fazemos? Buscamos ajuda. Seja uma ajuda espiritual, seja uma ajuda psicológica, familiar, que vão nos ajudar nas reflexões, na mudança de postura. Então, com o tempo, nós vamos passando a não ter mais aquele sentimento de mágoa, de ódio, de vingança. Gradativamente, nós vamos mudando o nosso pensamento e até começando a emitir bons pensamentos a eles. E assim, nós vamos neutralizando aquelas energias, aquelas emanações de energias negativas que eles estão enviando para nós. Mas, meus amigos, na condição que nós estamos, nós não conseguimos manter um padrão vibratório. Então, nós oscilamos muito. Se ocasionalmente a nossa mente for visitada com pensamentos contrários ao bem, como o sentimento de raiva, o desejo de que algo de ruim aconteça à pessoa, a vontade de nós mesmos fazer mal a ela, pode ser em virtude do nosso pouco adiantamento que isso vai acontecer. Pode acontecer. Ou por emanações vindas de entidades desequilibradas que nos querem felizes. Identifiquemos, meus amigos, e recorremos à prece. É a prece que nos fortalece, que nos ajuda a eliminar, a dissipar essas energias. Porque se nós não queremos mais agasalhar essas energias que nos fazem mal, vamos rogar ao Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, que nos ajude, porque nós não queremos mais o mal daquela pessoa e nós não queremos mais ser infelizes e queremos que ela siga o caminho dela e que seja infeliz. Assim, nós conseguimos mudar o nosso padrão vibratório. Mas nós também vamos nos encontrar, pode ser que estejamos ou vamos passar por umas situações difíceis em nossas vidas. E aí nós vamos ver aquela pessoa que nos fez tanto mal e aos nossos olhos tendo uma prosperidade tão grande na vida e a gente vai pensar, poxa, como a vida está sendo generosa com essa pessoa. Como é que Deus pode permitir isso? Lembremos, meus amigos, que nós não temos em absoluto condições de alcançar o pensamento, a bondade divina. A nossa limitação, nossa visão é limitadíssima. É limitadíssima. As leis divinas alcançam a todos nós, todos em algum momento. Então confiemos na justiça e seguimos e prosseguimos na nossa caminhada, desejando que a pessoa seja feliz e que nós também sejamos felizes. A reconciliação é sempre o melhor caminho. Mas nem sempre a pessoa está disposta a nos perdoar ou a nos receber. A reconciliação, ela acontece primeiro com o perdão, que será sempre entre nós, conosco mesmo, e entre nós e Deus. Depois nós vamos procurar a pessoa, mas se ela não está preparada, se ela não quer, não tem problema. Nós nos libertamos desse processo, enquanto que ela ainda fica atrelada. E nós seguimos o nosso caminho, avançando na estruturação do nosso espírito, no amadurecimento do nosso espírito. Mas fazemos isso rogando, orando por ela, para que aquela pessoa também receba amparo e que um dia ela possa vir a modificar, a nos perdoar. Então, e se a pessoa, por acaso, se mudou ou desencarnou, como é que nós vamos então nos reconciliar com ela?
Mesma coisa. Ou recorremos à prece. Porque o pensamento, visualizemos essa pessoa bem, visualizemos ela nos perdoando, porque o pensamento, ele não tem fronteiras. Quando a gente deseja, quando a gente pede com fé, não chega até a pessoa. Muitas pessoas dizem assim, que bom que aquela pessoa desencarnou, assim, eu estou livre dela. É verdade, nós estamos livres sim da presença dela, física dela. Mas isso não significa que nós estamos livres de sermos perseguidos por ela. A gente vê muito na literatura espírita, nas reuniões mediúnicas, nos acolhimentos fraternos, casos de obsessões. Quantos casos nós não vemos? É sempre o sofrimento do algoz com o sentimento de vingança e da vítima com o sentimento de ódio. Por isso, Jesus nos recomenda: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, enquanto estamos a caminho com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Porque em algum momento, um de nós errou. Seja pela atitude ou pela palavra mal colocada, gerando então um clima de inimizade. E nós não sabemos se lá na frente nós teremos as mesmas condições ou oportunidade para reconciliarmos. Todos nós iremos desencarnar, meus amigos. E seremos do outro lado que nós somos hoje, não seremos anjos, não. Levaremos conosco as virtudes que nós já adquirimos. Mas os sentimentos também irão conosco, o de raiva, o de ódio, o de rancor. E que do outro lado, sem o véu do esquecimento, muito mais intensificados. E aí gerando então esse processo de perseguições e obsessões. E no vai e vem das reencarnações, passamos por processos dolorosos, porque nós deixamos o nosso orgulho falar mais alto. Ora estamos juntos no plano espiritual, ora juntos em família, ora um está no plano espiritual e o outro aqui. Mas o processo de perseguição, de vingança, continua de ambas as partes. Até que um para, recebe ajuda, ou pede ajuda, e quebra esse círculo vicioso da vingança através do perdão e passa a amar. Por isso, meus amigos, nós necessitamos de perdão. Quando o mal toma conta da nossa vida, nós nos afastamos das leis do universo e passamos a sofrer. Como na parábola do filho pródigo, em que o jovem, depois de se desarmonizar com as leis da vida, só volta à normalidade quando cai em si e resolve voltar para a casa do Pai. Ou seja, voltar a ter sintonia com as leis de Deus. Deus aguarda o nosso cair em si. Ninguém se perde ou é excluído do processo de crescimento. Mas cada um a seu tempo. Deus não interfere em nossos atos. Não protege um em detrimento do outro. Não nos recrimina ou nos pune os nossos equívocos. Ele nos dá plena liberdade para que, de acordo com o grau de entendimentos, escolhemos os nossos caminhos. Mas as leis divina alcançam a todos nós. E ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, envia chuva sobre os justos e sobre os injustos, porque todos nós somos os seus filhos. Sejam santos, quer sejam criminosos, quer sejam evoluídos, quer sejam atrasados. Todos nós necessitamos da misericórdia divina e do perdão. Então procuremos, meus amigos, perdoar. Primeiro, nos auto-perdoar, nos amar, para depois perdoarmos também. Todos nós erramos. Nós vamos agora, então, passar para a nossa vibração da noite. Eu quero convidar a todos vocês para se recolherem num cantinho, onde vocês se sintam tranquilos. E vamos fazer a nossa vibração, eu daqui, vocês daí, rogando aos amigos espirituais que estejam ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo nessa hora.
Quem quiser, fecha os olhos e vamos nos entregar a essa ligação com o nosso Mestre Jesus. Vamos orar? Pai de infinita misericórdia, Jesus, Mestre amigo, nossos corações se unem nesse momento, Senhor, rogando as Tuas bênçãos, que as Tuas energias de amor nos envolva a todos nesse momento, envolvendo nosso corpo espiritual, nosso corpo físico, trazendo a cada um de nós a renovação das energias, dissipando as más energias, promovendo a saúde, que essas energias de amor envolvam nossos órgãos, revitalizando, restaurando, promovendo a saúde, e que se demore um pouco mais naqueles órgãos mais debilitados, promovendo a cura. Senhor, intensifique a nossa imunidade. Rogamos, ó Mestre amado, que as energias de mágoa, de tristeza, de ressentimento, de ódio, de rancor, sejam todas desligadas. Que pensamentos de mentes em desequilíbrios também sejam desligados, promovendo a cada um de nós nesse instante a calma, a paz, o sentimento de tranquilidade. Sentimos a presença desse Mestre amado, dos nossos amigos espirituais, nos envolvendo nesse instante e dizendo a nós, baixinho, que nós não estamos sozinhos, falando aos nossos corações que estão junto conosco, que sabe que nós vamos vencer as dificuldades da vida. São elas necessárias para o nosso aprimoramento moral e espiritual. E agora que nós nos sentimos aliviados, em paz, mais tranquilos, vamos expandir essas energias envolvendo os nossos familiares. Visualizemos cada um deles e vamos projetar energias de amor, de renovação, de saúde, de bem-estar em cada um deles. Vamos agora também pedir ao nosso Mestre amigo que adentre aos nossos lares, que abençoe os nossos lares, que a equipe de benfeitores façam asepsia nos nossos lares, retirando, removendo as energias densas, retirando irmãozinho em desequilíbrio que porventura adentrar em nossos lares, que eles sejam recolhidos, encaminhados para assistência espiritual. Vamos também, meus amigos, nós já podemos expandir essas energias àquelas pessoas que estão magoadas conosco, que têm em nós como adversários, ou aquelas que nós não conseguimos perdoar ainda. Vamos envolvê-las nas energias de amor, rogando ao Pai que as envolva e que elas possam sentir essas energias de amor vinda de cada um de nós e do mais alto, que possam proporcionar a elas paz,
tranquilidade, que as energias desequilibradas sejam dissipadas, que elas sintam a renovação do amor em seus corações. Vamos vibrar também, meus amigos, por toda a irmã humanidade, por aqueles que estão acamados, estão enfermos, pelos irmãos que estão nos asilos, que estão nas casas de custódias, que estão encarcerados, que estão nas ruas, nos orfanatos. Que as bênçãos do Pai cheguem até eles, que os envolva, que os ampare, que mãos amigas os alcancem. E aqueles irmãos que estão passando por tanta dificuldade nesse momento, que estão em estado de miserabilidade, que também cheguem até eles os recursos tão necessários. Vamos rogar também aos profissionais da saúde, que o Pai Celestial os ampare e ampare também aos cientistas, aos pesquisadores, que eles possam ser inspirados e intuídos pela espiritualidade amiga, pelos médicos do plano mais alto, os pesquisadores, e que encontrem a vacina, os remédios, não só para o Covid, mas para tantas doenças que assolam a humanidade. Rogamos também o amparo, Senhor, aos dirigentes das nações. E pedimos ao Mestre querido, que do teu coração magnânimo jorre luzes de amor a esse planeta Terra, que nos acolhe, planeta escola, que nos acolhe a todos. Que em cada rincão, que em cada coração possa sentir, Senhor Jesus, a tua presença, o teu amor santificando, envolvendo a todos. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, à espiritualidade amiga. Que assim seja. Meus amigos, é uma alegria muito grande esse momento, participar com vocês desse momento. E eu espero que vocês, assim como eu, estejam sentindo essas energias tão salutares que nos envolvem agora. Desejo a vocês uma excelente noite, dias maravilhosos, renovações em suas vidas e até um próximo encontro. Muito obrigada.